planejamento. Meu nome é Cristian Souza, sou engenheiro civil, sou mestre pela Universidade de Coimbra, Portugal, e doutor pela Universidade Federal de Viçosa. Então, basicamente, colapso e interdições, infelizmente, acontecem nas nossas infraestruturas rodoviárias, né? A gente pode ver alguns exemplos de algumas pontes que acabou colapsando nos últimos anos. E, diante disso, a gente precisa fazer estudos de rotas alternativas em casos que aconteçam esses exemplos, né? Então, o trabalho apresenta uma metodologia e um software para calcular essas rotas alternativas com o principal objetivo de planejar intervenções para impedir que estruturas mais críticas cheguem a colapsar. Então, o método, basicamente, primeiramente, a gente faz um estudo de gráficos. Então, com base em bases georreferenciadas, a gente produz gráficos, que eu vou entrar em mais detalhe. Faz um método de modelamento por meio de alguns algoritmos e considerações da interdição da via. O software foi em linguagem Python, tem alguns módulos considerando as restrições de roteamento. E, por fim, teve a validação e o estudo de caso do estudo. Em relação ao gráfico, a gente tem duas bases de dados principais aqui, as que foram utilizadas. Primeiramente, é uma base de dados do DNIT, que é datada de 2024. Ele é mais adequado para rotas longas e tem os atributos de jurisdição e perfeito mais bem definido, né? Então a gente consegue saber qual rodovia é federal ou estadual, qual rodovia está pavimentada ou não. E tem o OpenStreetMaps, que é aberto, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. É um banco de dados mais completo, mas não tem um atributo também definido quanto do DNIT. Para o método de roteamento, então a primeira coisa que a gente faz é fazer o posicionamento da infraestrutura, no caso aqui a ponte, fazendo o posicionamento de um ponto A e um ponto B antes e depois da infraestrutura, fazemos um buff na ponte, fazemos a remoção daquela aresta que estaria fazendo essa ligação. E por fim fazemos o roteamento por meio do algoritmo A. De forma simplificada, não tenho muitos detalhes, muito tempo para poder detalhar, temos dois principais tipos de algoritmo, né? Temos esse primeiro, onde faz a consideração de todas as hipóteses de roteamento, e o segundo, onde vai eliminando as rotas mais longas, chegando num objetivo de forma mais rápida, como a gente pode ver nesses GIFs. O primeiro chega bem mais rápido do que o segundo chega bem mais rápido do que o primeiro, né? Foi o que foi escolhido para o estudo. O software basicamente tem essa cara, ele tem 4 módulos. O primeiro módulo é a rota por código. Então já tenho todas as infraestruturas, todas as pontes do SGE cadastradas aqui, com todas as rotas. Então só entro com o código da infraestrutura, defino qual é a jurisdição que eu vou utilizar, se eu quero que só passe para federal, se eu quero que passe para federal e estadual, se eu quero que passe só para pavimentado, eu quero que passe pavimentado e não pavimentado. Temos o módulo por coordenada, que no caso eu faço a mesma coisa do módulo anterior, só que em vez de colocar o código, eu coloco a coordenada. Isso é importante porque para poeiras, por exemplo, se eu não tenho cadastrado, para deslizamento de terra, eu boto só a coordenada e calculo a rota alternativa. Temos o módulo de rota otimizada, onde eu faço o peso da jurisdição e o peso da superfície. Como a gente sabe, o usuário às vezes prefere percorrer uma distância maior no pavimentado do que uma distância menor no não pavimentado. Então a gente pode atribuir peso das superfícies aqui para calcular uma rota otimizada. E por fim, o módulo mais simples, que apenas calcula a rota entre A e B, dois pontos distintos. Essa aqui é a principal cara do software, né? Gera uma imagem ali com a rota alternativa, gera todos os SNVs, a distância qual a distância federal, qual a distância para o estadual, qual as rodovias que passam, quanto de que passa por pavimentado e quanto que passa por não pavimentado, e gera resultado em Excel e métodos já referenciais. Então, a validação do estudo de caso, pegamos 36 notas cadastradas no SGE e atribuímos 4 vezes para ele para poder fazer essa calibração e aplicamos em todas as estruturas. E o estudo de caso trouxe 3 exemplos para poder aplicar a metodologia. Então, para poder fazer a validação do SGE, a gente considerou 7 rotas distintas, né? A primeira rota é aquela rota que só considerei federal e pavimentada. Então, para esta ponte em Petit, vai ter a rota para o primeiro exemplo. O segundo exemplo, quando considera federal, mas tem a região perfeita. A gente consegue ver que aqui tem uma rodovia federal, mas que não está pavimentada, então já diminui um pouco a distância. O terceiro exemplo é federal e estadual mais pavimentado, então um pouco maior do que a segunda opção, mas bem menor do que a primeira.
porque tem um estadual pavimentado passando aqui. A quarta opção é federal e estadual sem restrição de superfície, então já diminui bastante. E a 5 é sem restrição de jurisdição, mas totalmente pavimentada, que já diminui bastante, vai para 88 km. A sexta opção é sem restrição nenhuma, o entendimento foi igual à anterior. Mas aí vem o OpenStreetMaps para mostrar que a roda mais curta é por dentro da cidade. Então essa é a importância do dado baseado diferente, né? E aí a rota alternativa passa por dentro da cidade dessa competição. Então foi calibrado com 4 preços diferentes, né? Com base nas inspeções da SGE. Então a gente percebeu que os inspetores têm uma preferência de não utilizar pontes em rotas em leito natural. A maior parte da rota do software formigão, que é do SGE, mas não quer dizer que está errado, porque vários inspetores não consideraram vias municipais e estaduais. Então não necessariamente quer dizer que está errado. Então, fazendo todo o estudo dessa calibração, a gente chegou que essa segunda opção era o peso mais adequado para utilizar em larga escala, né? No processo de verificação, a gente verificou que 90 estruturas estavam fora de serviço no SGE, esse exemplo aqui. 37 sem função rodoviária, então são viadutos ferroviários, viadutos de transposição de água. 17 foram identificados erros de gráficos, então alguma aresta ali do gráfico estava ausente. 335 pontes que estavam sem nenhuma rota alternativa rodoviária, né? E por fim, teve 1948 que foram consideradas como rotas curtas, que seriam rotas curtas. Estruturas onde tem, por exemplo, uma ponte do lado, eu posso transferir o tráfego daquela estrutura para a ponte vizinha, né? Então a gente considerou isso como se fosse uma rota curta. Ou então viadutos de transposição, que eu posso fazer um desvio de forma mais rápida, sem passar muito tempo interditado. E chegamos no final do SGE 4.410 rotas efetivamente calculadas. Então chegou até essa distribuição das forças do SGE, não vou entrar em muitos detalhes por causa do tempo. E vamos para o primeiro estudo de caso, ponte sobre o Riacho Bonfim, na 304, no Rio Grande do Norte. Houve um colapso por causa de uma enchente que ocorreu lá. O tempo de interdição foi 2 meses, até a construção de uma estrada vizinha para poder recompor o tráfego, e o tempo de reconstrução da ponte foi 9 meses. E custou 14,4 milhões. A rota definida oficialmente considerou apenas o deslocamento entre Natal e Mossoró, então considerou essas duas rotas alternativas, mas o software, como considera de um lado a outro da ponte, definiu outras rotas a serem consideradas. Então a gente tem a primeira rota do 05, né? Tem uma rota de 157 km, da 06 de 100 km, e a do OpenStreetMaps 95 km. Por mais que a do OpenStreetMaps tenha sido a menor rota de todas, quando a gente faz a rota equivalente considerando os pesos de superfície, a rota mais adequada seria a de 157 km, porque ela passa toda por pavimentada. E já as outras passam por não pavimentada, então não seria tão indicadas. O segundo estudo de caso é o bueiro na 116 Bahia. Foi decorrendo também de enchente, em novembro de 2025. Ele passou 12 horas para poder compor o tráfego dessa via. E não tem dados nem da solução final, nem do custo desses rotas. Então a rota alternativa considerou o deslocamento entre 2 cidades, né? A rota alternativa oficial. E o software indicou 3 rotas alternativas a serem detalhadas aqui. A primeira foi a maior, porque só considerou federal e pavimentada, então a gente tem uma rota muito grande. A segunda rota, considerando 03, que é estadual e federal, só pavimentada, foi a mesma indicada ali pelo DENIT, então foi a mesma rota. Mas o OpenStreetMaps indicou uma rota menor que todas, né, 68 km, que seria para algumas estradas de terras que tinha ali por perto. Lógico que para fins operacionais a gente deve levar em consideração se vai suportar, por exemplo, o tráfego de caminhões dessas estradas de terra, então tem que fazer toda essa consideração antes de definir a rota oficial. E por fim, um deslizamento que teve na estadual de São Paulo, na 098. Houve o colapso do pavimento, decorrendo da estrutura do solo. Foi em fevereiro de 2023, passou 15 dias interditado a rodovia, faltou 3 meses para o reparo completo desse trecho. Custou 9 milhões o reparo desse trecho especificamente. Então a rota definida oficialmente foi essa.
subindo lá em Guarulhos e descendo em São Bernardo do Campos, e 3 rotas definidas pelo software. Foi a rota 03, a 05 e a 06. A primeira de 177, a segunda com 171 quilômetros e a terceira com 164. Por mais que a rota mais adequada foi a segunda opção, porque não tinha nenhum trecho não pavimentado. A rota número 6 tinha trecho não pavimentado, então acabou subindo um pouco ali a rota equivalente. E a rota 03, ela acabava sendo um pouco maior, mas a rota definida oficialmente acabou subindo por Guarulhos. Aí tem todos os aspectos operacionais quando se define uma rota alternativa, né? No software, eu não considero se aquela rodovia vai suportar o deslocamento do tráfego. No software, eu não considero a quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas daquela rota definida. Então, às vezes, prefiro subir para Guarulhos para atingir um maior número de pessoas com essa rota alternativa. Então, tem várias questões que devem ser levadas em consideração antes de considerar a rota do software. Mas o software vem para poder, como diz no próprio título, para fins de planejamento. Então, o nosso objetivo é comparar infraestruturas diferentes e identificar qual é a estrutura que tem maior necessidade para impedir que aquela estrutura chegue a colapsar. Então, o objetivo do software e da metodologia é priorizar distintas fontes em distintos cenários. Então, por fim, a metodologia e o software apresentam um desempenho consistente no cálculo de rotas alternativas para interrupções em infraestruturas rodoviárias, mas essa rota não deve, como eu falei, ser considerada para fins operacionais, porque tanto pela defasagem dos dados, como a gente viu, o gráfico do DENIC é datado de 2024, e eu não considero aspectos operacionais como capacidade, segurança, gestão local, sazonalidade e todas as questões relacionadas à gestão de tráfego. As principais limitações envolvem, como eu falei, a defasagem de dados e o grande volume de dados e custo computacional para poder processar toda essa malha rodoviária brasileira. A malha rodoviária brasileira é muito grande. Mas, apesar de limitações a nível operacionais, para fins de planejamento, a metodologia desempenha um papel de extrema importância para poder priorizar distintas estruturas, tanto relacionado à maior autenticidade quanto ao impacto socioeconômico daquela infraestrutura decorrente da rota alternativa. E para novas versões, pretende atualização dos dados já referenciados e buscar soluções mais dinâmicas para contornar esse elevado custo computacional. Obrigado pela atenção, agradeço o DENIC, o consórcio no qual eu faço parte, que presta serviço para o Departamento Nacional.